Olá pessoal, bem-vindo a mais esse episódio do ABCcast Conexões, o podcast de entrevistas do portal ABC do ABC. É um grande prazer recebê-lo e recebê-la mais uma vez aqui neste cenário. Todas as semanas nós reunimos aqui para poder fazer um bate-papo de aproximadamente 60 minutos, e é bom que a partir de agora eu vou lembrar sempre de poder falar aproximadamente 60 minutos, porque a hora a gente passa um pouquinho, a hora um pouquinho a menos, então mais ou menos 60 minutos. Nós vamos bater um papo aqui e falar de assuntos importantes, tão importantes que têm conexão direta com a sua vida. E a gente vai comprovar isso durante o nosso bate-papo. Como sempre, eu estou acompanhado de grandes personalidades. Do meu lado aqui, eu tenho uma grande jornalista, a Marcela. Queria que você falasse um oi do pessoal, Marcela. Olá, tudo bom, pessoal? Todas as semanas eu convido um jornalista diferente para dividir comigo essa responsabilidade de fazer esse bate-papo. E a Marcela tem uma baita de uma experiência, sabe conduzir uma entrevista como ninguém. Eu espero que eu fale quase nada e ela toque tudo sozinha. E além disso, a nossa convidada de hoje é a Luísa Caldas. Muito bem-vinda, Luísa. Para você que talvez não conhece a Luísa ainda, a Luísa é uma grande profissional que fala, assim, a especialidade dela é propriedade intelectual. Então, se você tem uma marca, se você tem uma ideia, se você tem um conceito e gostaria de transformar isso em um ativo, talvez a Luísa tenha alguns conselhos importantes para dar para você hoje aqui. Luísa, muito obrigado. Bem-vinda a mais esse programa. Imagina, eu que agradeço, Thiago, agradeço a Marcela. Agradeço ao podcast mesmo, ao ABCcast, pela oportunidade da gente compartilhar aqui e a gente bater um papo sobre um assunto tão importante que é a propriedade intelectual. É isso mesmo. Se eu não me engano, pelo menos nas pesquisas que a gente estava fazendo aqui, mais de 10 mil registros já passaram pela sua mão, né? Já. É isso mesmo? Como que, para a gente poder começar a nossa conversa bem, como que propriedade intelectual entrou na sua vida? Ótimo, perfeito. Essa pergunta é sensacional, porque geralmente a maioria das pessoas escolhem a profissão, né? No meu caso, a profissão me escolheu e estou aqui até hoje. Bom, Thiago, para introduzir a lei de propriedade intelectual no Brasil, que seria a propriedade industrial, registro de marca, patentes, etc., ela foi sancionada em 96. A gente tinha um código anterior, mas realmente uma lei, de fato, que tem a mesma equiparação às legislações internacionais, foi em 96. E eu comecei a trabalhar em propriedade intelectual em 98. Então, eu entrei num escritório de propriedade intelectual nessa época. Então, você imagina como foi fácil, né? A gente tem uma lei muito recente, em 98, pouca tecnologia, poucos canais de comunicação, que isso é importante, né? A gente tinha os canais de comunicação que a gente tinha em 98, o que era? A TV aberta, só. Exatamente. Né? E que só informava o que interessava também, né? A internet estava nascendo, assim, estava bem pouquinho, bem pouquinho. Então, a gente tinha uma legislação nova, e a gente tinha um empresário não acostumado a ter esse tipo de proteção, esse tipo de garantia. Então, eu comecei a trabalhar, comecei a ter acesso, comecei a pesquisar como funcionava nos outros países, porque nos Estados Unidos já tinha muito tempo essa cultura de propriedade intelectual nos Estados Unidos, já é muito forte. Na Europa também, em outros países assim, mais desenvolvidos, né, digamos assim. Então, eu comecei a pesquisar qual foi o impacto disso nesses países, qual foi a participação da propriedade intelectual no desenvolvimento desses países, e aí eu percebi que seria realmente, para o Brasil, seria um diferencial como foi. Se vocês pegarem 96 para cá, que são menos de 30 anos, e de 96 para trás, principalmente a gente que é 40 mais. Diferença grande ali. De 1500 a 1996 era no Brasil. De 96 para cá é completamente outro, né? Mas, Luísa, me esclarece uma dúvida Sim. aqui. Vamos para os fundamentos. Talvez claro. Que é propriedade intelectual. Excelente. E a segunda pergunta que eu já vou emendar junto aqui é por que essa propriedade intelectual é importante para a competitividade das empresas? Excelente, perfeito. Porque eu posso ter uma empresa e posso pensar assim, talvez eu não preciso. Explica pra gente por que eu preciso. Excelente. Pra gente responder a primeira pergunta, Thiago. O que acontece? Uma propriedade física a gente conhece, o que é tangível, a gente conhece com muita tranquilidade. Então, se você compra um imóvel,
Você não vai simplesmente pagar pelo imóvel sem ter necessariamente um registro em cartório que aquele imóvel pertence a você. Um carro é a mesma coisa. Então, você está acostumado a fazer esse trâmite e aí a gente consegue ter essa propriedade, essa posse documentada. No caso de propriedade intelectual, é intangível. O que é intangível? Quando eu crio uma marca, quando eu crio um produto diferenciado, quando eu crio um personagem, por exemplo, ele é totalmente intangível. Como provar se aquele personagem, ou aquela marca, ou aquele produto foi eu realmente que desenvolvi, que pesquisei, que investi em tempo, que investi em pesquisas, etc. Ou se foi você. Mesmo porque se eu pesquisar e te contar, automaticamente você tem acesso a toda a minha propriedade intelectual. Então, para que servem os órgãos de proteção? Que é o INPI, né? Enfim, ele dá veracidade, ele dá propriedade para quem de fato é dono. Então, se eu criei uma marca, estou trabalhando com aquela marca e quero ser a proprietária daquela marca, eu vou no INPI, faço um registro e recebo um certificado e eu sou proprietária daquela marca. Ou seja, ninguém pode usar aquela marca. Ninguém pode utilizar, exatamente. E aquilo aí se torna tangível, porque você tem um certificado atestando que aquela marca pertence à sua empresa. Se tiver algum concorrente utilizando da sua marca ou da sua patente, enfim, você tem um documento que te dá veracidade jurídica. Você consegue notificar por lei, você consegue notificar essa pessoa. Então, aquilo que seria, num primeiro momento, intangível, ele se torna tangível, ele se torna documentado. E aí, respondendo a segunda pergunta, por que é importante para o empresário em termos de competitividade? Você já imagina um empresário que desenvolve uma fórmula, um equipamento, uma marca, enfim, ele investe naquilo. Né? Ele trabalha, ele investe tempo, ele investe dinheiro. Aí você imagina, ele investiu em pesquisa para desenvolver uma máquina diferenciada. O concorrente dele, que não investiu absolutamente nada, ele pega aquela máquina, copia e vende pela metade do preço. Né? Em tese, seria assim, se não tivesse a questão da patente. Então, a partir do momento que você tem a patente daquela máquina, daquele medicamento, enfim, seja o que for que você desenvolveu, você tem direito de ir no concorrente e notificá-lo até judicialmente para que ele cesse a comercialização e a industrialização daquele produto cuja qual a patente é sua. Então, isso te dá competitividade, isso te traz uma segurança jurídica. É isso que eu ia falar. Uma segurança jurídica, tá? E muitas vezes a gente imagina que essa segurança jurídica ela é só para o empresário, só do detentor da marca ou detentor da patente. Não. A propriedade intelectual, um país que tem uma legislação de propriedade intelectual, ele colabora para que o consumidor final ele também tenha os seus direitos assegurados. Na medida que ele sabe exatamente de quem ele está comprando, que marca ele está comprando e a segurança que ele tem, ele acaba tendo o seu direito de escolha preservado. Então, isso é muito legal. Você imagina você chegar num supermercado hoje e ter lá 50 marcas de sabão em pó, por exemplo, todos sem marca. Você não consegue ter o seu poder de escolha, porque o que tiver lá dentro você vai levar, seja um produto ruim ou seja um produto bom. Quando você tem uma marca, você tem uma referência, você como consumidor. Aí você tem o seu direito de gostar ou não, de voltar a comprar ou não. Então, a propriedade intelectual não traz vantagens só para o empresário, ele também traz vantagens para a gente, enquanto consumidor final. Inclusive em outras questões, como questões de tecnologia, questões de saúde. Exatamente, porque se você não tem uma proteção, se você não tem uma legislação de propriedade intelectual, as empresas não se incentivam a buscar melhorias. E se não incentiva a buscar melhorias, você vai estar anos e anos e anos preso numa tecnologia do passado. Lembra lá quando a gente usava aquele celular bem grandão? Pois é. Então, se as empresas elas não fossem motivadas por uma lei de propriedade intelectual a buscar inovações e novas patentes, nós estaríamos utilizando aquelas tecnologias lá do passado. Ou seja, gera uma concorrência, a competitividade e o progresso. O progresso, exatamente, essa palavra, Thiago. Gera o progresso, porque as empresas elas se motivam a buscar o melhor e buscar soluções para o nosso dia a dia. Então, no final, todo mundo se beneficia, não só os empresários, mas como
consumidor final também. Interessante. Ô, produção, o ABCcast está registrado já, marcas e patentes? Claro. Tá tudo certo, né? Antes do lançamento. Acho que conseguimos fazer isso, né? Inclusive, a gente teve uma consultoria importante da Unielas, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, a gente vai entrar nesse ponto, mas para você que está nos assistindo, a Luísa nos auxiliou a termos a marca e patente aqui do ABCcast, então estamos seguros. E Luísa, eu queria perguntar para você como que a propriedade intelectual ela trabalha em cima de ocasiões onde você utiliza de uma criação, por exemplo, Perfeito. como referência. Tá. Mas uma referência muito parecida, Tá. assim, quando você faz algo muito igual. Como que isso acontece? Existe uma diferença aí, que a gente costuma falar, nós profissionais de propriedade intelectual, entre plágio e inspiração, tá? Então vamos lá. Inspiração, você se inspira naquilo que é de domínio público. Então, por exemplo, você vai fazer uma arte inspirado na calçada de Copacabana, tá? Então você vai fazer seu logotipo, você vai fazer uma arte, enfim, mas inspirado naquilo que é de domínio público, né? Então, isso é uma inspiração. Agora, quando você se aposta de uma propriedade intelectual de uma outra pessoa, aí é plágio, não tem como. Então, vamos supor que você se inspire no logotipo da Coca-Cola para fazer a sua fonte da sua logomarca. Se houver uma semelhança cujo qual o público pode ser levado a erro, isso é plágio. Então a gente precisa sempre analisar isso, de onde está vindo essa inspiração. Se essa inspiração está vindo de uma marca registrada, de uma propriedade intelectual, é plágio. E plágio é crime. Agora, inspiração não. Inspiração você pode vir da natureza, enfim. Tanto é que a gente tem personagens. Então a gente tem personagens, por exemplo, vamos colocar o mais simples possível, de gato, né? Então assim, você pode fazer logotipo, você pode fazer um personagem baseado no gato, porque o gato em si, o animal, ele é da natureza, ele é de domínio público, ele, né? Sim. Ele não é de ninguém. Então você pode fazer um personagem baseado no gato. Só que as linhas, os traços que você vai utilizar, ele não pode ser igual ao tom do Tom e Jerry. Eu não posso pegar o tom, pintar de preto e falar, ó, esse aqui é meu gato. Exatamente, pegar o gato Félix, vamos colocar assim, assim, só pra gente colocar os gatos famosos, que aí fica fácil da gente entender. Chuva, né? Por exemplo, então, assim, você pode se inspirar no animal, isso não é proibido. Eu posso fazer no personagem e me inspirar no gato, por exemplo, só que eu não posso utilizar as linhas, eu não posso dar a entender que eu estou copiando o personagem X ou o personagem Y. Então, é bastante interessante, assim, e é bastante simples da gente entender. A partir do momento que a gente tem essas referências, fica fácil do que você pode e o que não pode fazer, principalmente para quem é designer. Legal. Sabe que no meio dessa conversa nossa, a gente começou falando sobre o início da sua carreira, né? E acabamos interrompendo para poder falar um pouquinho dessa questão de marcas, patentes e plágios e etc. Mas eu queria retomar um pouquinho dessa sua trajetória, Claro. porque você que está nos assistindo, a Luísa, ela é uma empreendedora também, Sim. né? Sim. E queria que você contasse, Luísa, um pouquinho sobre a história da Unielas, Tá bom. a atuação da Unielas, Tá. como você chegou nisso e talvez a pergunta-chave é: uma mulher empreender nos dias de hoje é muito difícil? Vamos lá, já foi pior. É, os desafios. Não, já foi. Bom, eu tenho hoje 49 anos e eu comecei na área com 22. Né? Então, eu comecei muito nova. Apesar de ter começado com 22, Thiago e Marcela, a gente vem de uma geração que a gente começava a trabalhar muito cedo. A gente tinha 22 anos, mas a gente trabalhava desde os 14. Então, com 22 anos, já tinha 8 anos de carreira. Exato. Então, era um pouquinho diferente. Porém, como eu tinha em mãos um produto que era inovador para a época, né? Para 98, ele era totalmente desconhecido do público. Eu fui realmente forçada, de uma maneira não pejorativa, logicamente, a buscar a fazer muito networking. Muito networking. E é um networking raiz mesmo, né? Aquele networking que vocês têm 5 mil amigos no Instagram, não. É aquele networking que você conhece 500 pessoas, mas as pessoas te conhecem e você já conversou e você falou, enfim, né? E aí eu comecei a participar de muitos eventos, de palestras, de encontros de empresários, enfim. E isso foi trazendo uma bagagem muito grande para mim. Porque a partir do momento que você começa a conhecer pessoas diferentes, com vivências diferentes, você capta
tudo de bom que aquela pessoa fez, você acaba utilizando como referência. E aí você vai trazendo, né, uma referência de cada pessoa e você vai se construindo como profissional. Leva tempo isso não é de uma hora para outra, né? Mas a gente vai vendo o que é bom, o que não foi bom, os conselhos, aquelas pessoas que trabalhavam mais. E eu lembro que nessa época que eu comecei, voltando lá, eu com 22 anos, não era uma época que tinha muitas mulheres fazendo networking. Não tinha, a gente está falando de 98. Eu participava de eventos, por exemplo, de 50 contadores, tinham lá 3 mulheres e 47 homens. Que não era ainda aquela cultura, ainda não era aquela cultura. Com o tempo foi mudando em todas as áreas, né? Isso foi mudando. A gente tinha lá 47 homens e 3 mulheres. Hoje, você vai num evento de network da mesma natureza de contabilistas, por exemplo, você tem lá 25 e 25 num evento pequeno. Então, a gente vê que tem uma congruência ali, a gente vê que tem ali um equilíbrio entre homens e mulheres. Os desafios continuam, né? A gente, como mulher, a gente acaba, né, Marcela? A gente acaba pegando algumas responsabilidades pra gente, como casa, filho, etc. Enfim, mais empresa. A famosa muitas jornada dupla. responsabilidades, são múltiplas Não é tarefas, isso, assim. não tem jeito, isso é uma coisa que não muda. Mas eu acho que o mercado mudou bastante. Né? As pessoas mudaram bastante, os empresários mudaram bastante. O olhar para o profissional mudou bastante, né? Antes da pandemia, por exemplo, a gente não conseguia fazer uma reunião online e as pessoas achavam aquilo como um absurdo. Meio resistente, né, pra se fazer. Não é? Não era visto como algo acessível, era... O pouco profissional. O pouco profissional, né? Então, quando você sugeria, de repente, porque a gente tinha algumas ferramentas, até 2019 a gente tinha algumas ferramentas, mas o brasileiro em si, propriamente falando, ele não tinha essa cultura. Então, reunião necessariamente era uma reunião, era em reunião de corpos, não era uma reunião virtual, né, Thiago? E aí a gente vê a gente consegue ver essa mudança. E conforme as pessoas vão mudando, a mentalidade vai mudando, a gente vai vendo esse avanço. Então, assim, quando eu falei, já foi pior antes, realmente era muito complicado. Muitas vezes, eu já tive situações, eu e algumas amigas, assim, de empresários não quererem fazer reunião conosco. Não acredito. Sim. Não é nesse cenário que nasce a Unielas? Não. A Unielas nasce bem depois, tá? A gente foi construindo, né? Fui construindo uma rede de networking, um nome no mercado. E assim foi. Eu trabalhava numa empresa lá na Avenida Paulista, uma empresa muito boa. Trabalhava lá e lá construí a minha carreira, enfim, né? Fui galgando essa situação. Aí chegou um momento, há 12 anos atrás, que a Unielas nasce. Aí eu saio de executiva dessa empresa, então viajei bastante, enfim, saio de executiva e monto a Unielas. Então a Unielas já veio para mim, Luísa, num momento de transformação de vida mesmo. Tinha acabado de me casar, né? Eu queria ter filho, como eu realmente tive. Então eu queria um outro momento, eu queria uma outra rotina. Para mim, naquele momento, com 35 anos, né? 36 anos. E aí nasce a Unielas. E quando a Unielas nasceu, ela já nasceu com um nome forte no mercado. Então, assim, aquelas dificuldades de primeiro, segundo, terceiro ano de todas as empresas, sinceramente, eu não passei. Eu não passei, porque eu já tinha um know-how, né? Eu já tinha um nome no mercado. Então, assim, já havia assim, uma procura. Então, a única coisa que foi feito mesmo foi um plano de negócios, né? Baseado nos valores que a gente tinha, enfim, que a gente não abre mão, que a gente mantém até hoje e que deu certo, né? Com muito network. Mas para quem não conhece, talvez ainda a Unielas, qual é o resumo da atuação da Unielas? Perfeito. Então, a Unielas nasce lá em 2014, né? Ela nasce em 2014 e ela vem com o sentido de ajudar os empresários de uma forma simples a fazer, a solicitar os registros e tomar a propriedade que é deles, que é a propriedade intelectual. Tá? E o caminho que nós optamos foram fazer parcerias. Então a gente começou a fazer parcerias com
Escritórios contábeis eu já fazia há muito tempo, mas a gente começou a fazer parceria também com advogados. Os advogados têm muita dificuldade com essa questão de propriedade intelectual, porque é muito pontual. Começamos a fazer parcerias com agências de publicidade e propaganda, porque é a mesma coisa, é berço de propriedade intelectual, mas, né, eles ficam muito perdidos, né? Não sabem o que fazer e o que direcionar. Estão o tempo todo criando coisas novas e às vezes eles já criaram alguma coisa, mas que já existe. Para o cliente. Vamos supor, criou uma marca nova para o cliente. E aí o cliente vai para o mercado e descobre que aquela marca nova não é tão nova assim, porque já tem dono. Então sempre teve grandes problemas. A gente até ganhou prêmios a respeito disso, né? Por trazer soluções para as agências de publicidade e propaganda nessa questão, na criação de name, enfim. Então, a gente foi criando um corpo. E aqui no ABC Paulista, a gente criou um corpo muito grande em termos de propriedade intelectual. A gente criou realmente um nome, uma notoriedade muito grande em termos de propriedade intelectual. Então, dificilmente alguém não conhece uma pessoa da Unielas. E a Unielas porque só tem mulher, tá, Thiago? Que você pergunte. Sabe que minha mulher vive falando que a melhor forma de acabar com os problemas que as mulheres têm é só acabar com os homens. Eu concordo. Então é isso aí. Essa empresa, a Unielas não tem tantos problemas. Mas ela não veio para segregar, não. Ela veio justamente por conta do toque, do carinho que é muito inerente à mulher, de explicar, de tratar com carinho, mesmo porque a gente tem que realmente pegar na mão do empresário e mostrá-lo de que forma que ele deve fazer as coisas em termos de propriedade intelectual. E isso deu super certo. Tanto é que o próprio mercado acabou levando a gente para essa linha, porque o mercado sempre, algum empresário fala, aquela empresa que tem várias mulheres lá, que só tem mulher, às vezes esquece a marca, né? Unielas. Então, a marca linkou muito a essa questão do empoderamento feminino, enfim, né? O protagonismo feminino ficou muito legal. Eu acho que é cultural também isso, da gente estar sempre ensinando, porque por termos multitarefas, no meio dessas multitarefas tem a Luísa mãe também, Sim, né? Claro, esposa. E aí você pegar na mão e explicar, eu acho que vem da gente, né? Vem nesse processo cultural, assim. Né? Muito bom. Só que ela não pega só na mão para ensinar, ela também lidera, né? Sim. Porque, até seguindo na nossa conversa aqui, um dos temas que eu gostaria de trazer é sobre o Instituto de Tecnologia e Inovação do Grande ABC. Excelente. A Luísa preside o Instituto de Tecnologia e Inovação. É isso aí. E é surpreendente, né? Ver como a gente está permitindo hoje, finalmente, mulheres assumindo postos de liderança e liderança estratégica, né? Que a gente fala assim, é onde elas sempre deveriam ter estado. Sim, né? Sim, mas tudo dá tempo. Mas, Luísa, assim, nesse seu posto de presidente de um Instituto de Tecnologia e Inovação, perfeito. Quando você olha para o ABC, você consegue ver alguns gargalos? Tipo, tá faltando mais tecnologia, tá faltando mais inovação aqui para a região se desenvolver melhor? Qual é a nossa posição hoje aqui? Não, é muito engraçado isso, que não falta. Nós temos só no ABC mais de 12 mil empresas de tecnologia. Qualquer tipo de tecnologia que você imaginar, a gente tem gente no ABC que possa desenvolver, tá? Nós não somos mais um polo econômico só do automobilístico, né? Mas de tecnologia. O que acontece aqui no ABC? O mercado ainda não sabe, né? O mercado ainda desconhece que existe tanta tecnologia aqui. E aí as empresas, a indústria do ABC acaba buscando inovações em outros locais, sendo que a gente está aqui muito próximo, né? Quando eu fui convidada para ser presidente do Instituto de Tecnologia, eu já era associada lá, porque como eu trabalho com registros de inovação, registro de patente, enfim, então tem até hoje muita sinergia com o que eu faço, e por isso eu fui convidada a ser presidente. E você basicamente estava sabendo de tudo que estava acontecendo. Exatamente, né? Sim, eu já era associada, exatamente, dos associados, enfim, então eu já tinha um certo convívio ali com o pessoal de tecnologia. Eles me convidaram há 2 anos atrás para presidir o Instituto, e qual era o intuito quando a diretoria veio me fazer esse convite? Primeiro, ser a primeira mulher presidente do Instituto, porque o Instituto tem de 18 anos e nunca teve uma mulher na diretoria, de fato. Sempre teve como associadas, mas não na diretoria. Então, a primeira coisa. E a segunda coisa é que a gente tivesse alguém que tivesse um traquejo e
pudesse ter assim uma conversa com todos os entes da cadeia de tecnologia. Então, a gente consegue ter, por exemplo, um acesso a todas as prefeituras, que são as 7 prefeituras. A gente tem acesso às faculdades, enquanto instituto. A gente tem acesso às associações empresariais, né? A gente, como o CIESP, como a CIS, enfim. E a gente tem acesso também ao mercado de empresas mesmo, né? Ao mercado privado. Então, essa facilidade de transitar em todos os elos da cadeia fez com que a gente pudesse ter e fazer um planejamento muito interessante aqui nessa questão do protagonismo do Grande ABC. Tanto que a equipe que é composta, que agora a gente tem muitas mulheres na equipe, a gente tem a doutora Paula, a gente tem a Feliciana, a gente tem a doutora Vilane, a gente tem muita gente lá participando e como voluntários dentro do Instituto para que a gente possa fazer trabalhos e executar trabalhos, né? Em consequência disso, nós conseguimos o primeiro reconhecimento por Grande ABC. Então, nós conseguimos um reconhecimento de CPL, que é Cadeia Produtiva Local. Antes, ninguém sabia que o Grande ABC tinha 12 mil e poucas, acho que 12.500 empresas de tecnologia. Hoje, São Paulo sabe. Por quê? Porque com esse reconhecimento de cadeia produtiva local, a gente necessariamente prova para o país inteiro, mas mais necessariamente para toda São Paulo, que aqui existe um polo específico, economicamente ativo e que se pode fazer muita coisa. Então, a gente não mostra só para São Paulo, a gente mostra para dentro também. E lá a gente tem feito muitas iniciativas, a gente já tem feito encontros, a gente está com algumas ações para que todo mundo saiba desse ecossistema que existe aqui e possa, logicamente, usufruir desse ecossistema de tecnologia que nós temos aqui. Atrair investimentos e fomentar coisas internas também. Exatamente, tanto atrair investimentos quanto fomentar coisas internas, como fomentar a mão de obra de tecnologia também. A gente tem muita mão de obra aqui que estuda aqui e vai trabalhar em São Paulo, não precisa. A gente tem 12 mil empresas de tecnologia que a gente tem vagas de tecnologia à disposição de estudantes e profissionais trainees que acabaram de se formar aqui dentro do seu universo aqui. E isso automaticamente fomenta a economia da região. Inclusive tem gente de fora, né, que vem para cá. Que vem trabalhar para cá. Exatamente. E esse campo, esse ramo da tecnologia, ele é um ramo que ele só cresce e cresce de forma exponencial. É muito rápido. Então, o que é novidade ontem, hoje provavelmente já é passado. Então, a gente precisa de muita gente boa e aqui nós temos. Muito bem. Tem mais alguma pergunta? Posso seguir? Posso seguir? Não, a gente está falando bastante sobre mulheres também, né? E essa atuação feminina. Eu acho que você, Luísa, brilhantemente está liderando muito bem isso na atualidade, mas falando ainda sobre inovação, mulher hoje, ela está conseguindo ser vista como uma inovação, como liderança em inovação? Quando você vê o mercado em geral, né? A gente está conseguindo se manter na liderança de inovação? Sim. Eu pergunto isso, deixa eu até dar um contexto rápido, né? Ok. Minha mãe foi uma mãe solteira, né? Na verdade, ela se divorciou quando as crianças eram muito pequenas, né? Então ela criou 3 filhos sozinhas e ela precisava se reinventar todo dia para poder trazer sustento dentro de casa. E com isso ela abandonou estudo, ela abandonou tudo para dedicar à criação dos filhos. Conforme os filhos cresceram, ela não se esqueceu de si. Ela foi atrás de formação, então ela se formou no primeiro ano, ensino médio, e recentemente, depois de, sei lá, quase 40 anos, ela se formou na faculdade. Perfeito. Ela deixou de ser uma simples babá para se tornar uma pedagoga. Excelente. Né? Ou seja, ela trouxe inovação para a vida dela, né? Sim. É esse o contexto que eu queria trazer. Tá. As nossas mulheres hoje estão sendo essas protagonistas? Sim. No ramo de tecnologia, a gente ainda tem um déficit, tá? A gente ainda tem um déficit bem grande. Lembra daqueles eventos que eu falava para você de 50 por 3? Tecnologia tá mais ou menos assim. 50 para 10. Eita. A gente tem lá 50 homens de tecnologia para 10, enfim. Tanto é que a gente tem até uma vertical de mulheres na tech, no ITESCS, para isso mesmo. Para a gente falar a respeito. Por que não a mulher na tecnologia, se ela tem todos os atributos, tanto quanto, né? O que está faltando é comunicação?
O que está faltando de fato? Vamos nas faculdades, vamos nos colégios mostrar, as mulheres de tecnologia mostrar que realmente vem pra gente, que a gente tem campo. Então, ainda tem o déficit, mas a gente já está caminhando para uma igualdade aí. Em outras áreas, tá? Se você for entrar hoje numa sala de universidade, dependendo do curso, você vê muito mais mulheres do que homens. As mulheres se interessam muito mais em se desenvolver, em estudar, enfim, do que... Não, sempre deixando muito claro, não segregando, mas ela tem a capacidade, apesar de todas as dificuldades, de se reinventar e de buscar o melhor e de buscar se melhorar, porque é muito grande. Então você vai numa sala de direito, por exemplo, você vê lá 60% são mulheres. Você vai numa sala de contabilidade, 70% são mulheres, o que antes não acontecia. A gente tem costume de fazer do limão uma limonada, né? Se a vida nos jogou em uma situação, a gente pega aquela situação e transforma em algo produtivo que te traga uma devolutiva, né? Eu acho isso... Resiliência, né, Marcela? É uma resiliência. A mulher, ela tem uma resiliência que é muito interessante, assim, que é muito inato da mulher. Então, por mais dificuldade que se tenha, como foi no seu caso mesmo que você traz, você vê... será que fosse se fosse um pai e 3 filhos, será que teria aguentado o tranco assim, dessa forma? Eu me pergunto isso também. Ou será que ele teria buscado um casamento logo para buscar uma companheira para poder ajudá-la? A solução do problema. Eu acho que eu tenho essa resposta. Porque o meu pai aconteceu justamente isso. Na separação ele acabou arrumando uma outra pessoa que engravidou, teve um filho, a pessoa abandonou ele com a criança e rapidamente ele conseguiu uma nova companheira para poder cuidar do filho dele. E ok, assim, são pontos que a gente observa nos tempos, enfim, mas o fato da gente conseguir se equalizar, né? Eu sei que ainda a gente tem uma caminhada longa, enfim, se a gente for discutir isso agora, não faz sentido nenhum, mas em comparação na época que eu comecei lá, 30 anos atrás, para hoje, é extremamente diferente. A gente tem voz, a gente tem representatividade, né? Acho que criatividade é um ponto. Criatividade. A gente não tem mais a repressão, porque muitas mulheres não trabalhavam antes porque os maridos não deixavam. Hoje já é uma questão, assim... É uma questão social que mudou bastante. Não existe mais isso, marido. Mesmo porque o nosso comportamento de consumo, a nossa vida hoje, ele requer, se você quer ter uma vida melhor, requer que os dois tenham as responsabilidades. Então, é muito difícil hoje a gente ver só o homem trabalhando e a mulher em casa. Pode ver, é muito difícil, até em classes sociais mais elevadas. Sim. A gente tem lá a mulher que é executiva, o homem que é médico, ou o marido que é empresário, a mulher é empresária também, ou os dois trabalham juntos na empresa. Então a gente vê um protagonismo muito maior da mulher e muito mais aceito, porque antes a mulher que trabalhava fora, ela é considerada como uma pessoa que abandonou os filhos em prol de si mesma. Né? Era mais ou menos assim que era visto. Infelizmente, acontecia muito há uns 40 anos atrás. Hoje não, hoje é muito tranquilo. A gente vê crianças na escola e as mães trabalhando, dando um exemplo para eles do que é ser uma empreendedora, o que é ter responsabilidade, enfim. Então, a gente consegue ver uma evolução nessa visão enquanto mulher empreendedora. Lembrando que a gente ainda continua com os nossos desafios, mas mas a gente consegue dar um jeito e a gente consegue fazer as coisas. Na internet a gente tem um meme, né, que a gente fala, fulana correu para que hoje a gente possa andar. Então, gente, a Luísa aí, correu para que a gente pudesse andar com calma, respirar. E aí, eu queria saber de você como inspirar novas lideranças, né, femininas, nas áreas técnicas e criativas. Tá bom, então vamos lá. É muito interessante a gente perceber que liderança, ela é uma característica, tá? Você não força um líder. Tem pessoas que não gostam de serem líderes, ponto. E tá tudo bem. E tá tudo certo. Mesmo porque nós somos seres humanos diferentes, com aptidões diferentes e com vontades diferentes. E a gente precisa respeitar isso. Mesmo porque se todo mundo fosse líder, ninguém ia ser liderado. Aí a coisa ia desandar, né? E não ia adiantar também todo mundo ser liderado e não ter líder. Então,
tudo no seu lugar. Eu acho que tem que respeitar isso. Como inspirar? Não existe outra forma de inspirar do que fazendo. Do que sendo, fazendo, não ser exemplo, não abandonar os seus valores, mostrar como se faz. Porque aquele que realmente tem a liderança nata, ela se inspira, ela busca, ela vai, ela protagoniza. E isso vem desde a infância, porque ele é inerente à personalidade humana. Né? Então, na infância, você vê aquele, na turminha, aquele que é líder, não é? Uhum. Exatamente. A gente já sabe, tanto aquele menino quanto aquela menina. Então, isso não muda, isso no decorrer na vida social, na vida empresarial, não é diferente. Então, tem pessoas que são líderes e tem pessoas que são lideradas. Um não é melhor do que o outro, isso não quer dizer absolutamente nada. Porque tem pessoas que elas gostam de receber os desafios e ela se realiza em trazer, em bater as metas, em satisfazer aqueles desafios. Sim. E tá tudo ok, e tá tudo bem, e tá tudo certo. Então, assim, as lideranças existem, mas a gente tem que respeitar mesmo porque é uma questão de personalidade, é uma questão também do meio que a pessoa está. Isso, e ocupando os espaços, né? A gente vai fazer agora só um rápido intervalo, porque tem um recado importante que você que está em casa precisa ouvir, e a gente volta em um minutinho com mais interação aqui com os nossos quadros especiais. A gente já volta. Olá pessoal, eu sou o Celso Rodrigues e apresento o ABCcast, ao lado dela. Eu sou a Suzana Rezende e hoje a gente está aqui para te fazer um convite muito especial. Um compilado de notícias diário vai ao ar de segunda a sexta-feira com as principais notícias do ABC, da região metropolitana de São Paulo, da capital paulista, do Brasil e do mundo. E a gente está disponível em todas as plataformas. É no Deezer, no Amazon Music, no YouTube, no Spotify, onde você preferir. É só nos encontrar e dar play. Então, se você perdeu aquela notícia importante e que para você tem relevância, ela está aqui no ABCcast. E siga-nos nas redes sociais, @ABC_oficial. Te esperamos lá. Obrigado, pessoal, por ter ouvido esse recado. Vai lá, então, acompanha as nossas redes sociais, acompanha o ABCcast todos os dias. Ficaremos muito felizes de vê-los também nos outros canais que nós temos disponível. Bem, vamos para um quadro especial agora, chamado Contraponto. Contraponto. Nesse quadro, eu vou deixar agora o tempo para Marcela poder fazer a pergunta que ela quiser para Luísa. A gente não combinou nada, o tempo é dela, tá? E aí é com você, Marcela. Bom, Luísa, vou fazer algumas perguntinhas aqui. Eu queria saber, o sistema de patentes não acaba privilegiando grandes empresas em detrimento de pequenos investidores? Vamos lá. Já foi bastante inacessível para pequenos investidores. Pelo custo? Pelo custo, tá? Lá no comecinho, a patente, ela custava em torno de um carro popular. Então, assim, não era todo mundo que realmente tinha acesso, isso é verdade. Mas no decorrer do tempo, quando o mercado absorveu que realmente essa lei veio para ficar, que ela realmente tem eficácia e tem realmente muita eficácia, uma ação de patentes ela é muito rápida de acontecer e de ser julgada, enfim. Isso começou a se popularizar, ou seja, mais empresas começaram a solicitar. E automaticamente, quando a gente tem uma demanda maior, a gente acaba tendo também uma democratização em termos de custos. Hoje a gente tem mais tecnologia, hoje a gente tem mais profissionais. Antes a gente não tinha tantos profissionais, né? Eu me considero da velha guarda, mas a gente não tinha na época quem que queria realmente apostar em seu futuro numa lei que você não sabia se realmente iria para frente, não. Então a gente tem muito mais profissionais hoje. Tecnologia, como eu falei. Então, isso é mais acessível. Então, uma pessoa física consegue fazer uma patente, um pequeno empresário consegue fazer uma patente, faz parte de um planejamento de custos. O que difere uma pequena empresa e uma grande empresa a fazer a patente? Em termos de direitos, nada, porque é igual. A partir do momento que eu faço uma patente
minha, em nome de pessoa física ou em uma pequena empresa, eu tenho os mesmos direitos do que aquela multinacional que fez. A diferença é que, muitas vezes, a multinacional ela tem mais acessos, ela tem mais condições de pesquisas, enfim, ela acaba fazendo muito mais patentes, ela acaba tendo mais desenvolvedores, mais pesquisadores, enfim. Então, isso aí é uma questão mesmo de mercado. Mas os direitos são iguais. Tanto é que a maioria das empresas grandes, elas não têm patentes só delas. Elas compram patentes de pequenas empresas e de pequenos empreendedores. Ou seja, isso pode virar um mercado, né? É o mercado. É um mercado. É um mercado. Eu faço intermediação de venda, de compra e venda de patentes e a gente vê isso crescente, de uma forma muito crescente. Ou seja, por exemplo, eu sou uma engenheira, não tenho empresa, não tenho nada, mas eu investi meu tempo, meu dinheiro e o meu conhecimento para poder desenvolver um produto que não existe. Só que eu não tenho condições de fabricar porque eu não tenho condições financeiras, não tenho investimento, enfim. Quando eu apresento essa minha inovação para uma grande empresa, ela tem tudo o que eu não tenho, que é marketing, jurídico, mercado, dinheiro, enfim, condições de expandir esse produto de uma forma astronômica. O que ela faz? Ela me oferece a compra da patente e eu vendo para ela. Então, de repente, para mim, 5 milhões, 10 milhões pode fazer toda a diferença na minha vida, que o que para uma grande indústria não é quase nada. Né? A indústria talvez vai ganhar muito mais do que isso com essa patente. Muito. Quando ela investe 10 milhões é porque... mas o cara que pensou nisso, né? Exato. Ganhou. E quando eu falo que é democrático o direito, é exatamente isso. Porque não adianta ela querer fabricar sendo que eu sou proprietária da patente. Porque mesmo eu sendo uma pessoa física ou uma micro e pequena empresa, eu posso acionar essa grande indústria judicialmente por estar utilizando a minha patente. E o direito ele é igual para todos. Né? Então é muito mais fácil para a indústria ela receber esses empreendedores, ela receber esses inventores lá com as ideias desenvolvidas e colocar no mercado do que ela ficar pagando pesquisas para reinventar uma coisa que já existe. Né? Então é muito comum esse mercado de patentes e é muito comum que pequenos empreendedores vendam essas patentes ou faça cessão de uso que é com royalties, né? Então ela não vende, ela autoriza com que a empresa explore comercialmente aquele produto e ela ganha uma parcela que pode ser com exclusividade ou sem exclusividade. Então se ela fornece, por exemplo, no mercado de indústria plástica, quantas indústrias plásticas existem no Brasil? Então, de repente, ela pode fazer sem exclusividade, ela faz parcerias com várias indústrias, né? E recebe uma parcela quanto isso. Então, aí a negociação fica a critério das partes, mas é muito comum. Empresas multinacionais, elas compram muitas patentes aqui no Brasil. Muitas patentes. Por quê? Por conta de moeda, por conta de câmbio. Né? Primeiro, a gente tem muita gente boa no Brasil, muita gente inteligente, muitas soluções. A gente tem muito hackathon, a gente tem muitas feiras, né, etc., que mostram ali estudantes que desenvolvem produtos fantásticos. Quando a gente vê na televisão, aquilo ali é a pontinha do iceberg em termos de tem tudo muita que coisa acontece. Acontecendo, né? As empresas internacionais, elas têm profissionais que elas vêm visitar essas feiras. Só que eles não vêm em nome da empresa X, em nome da empresa Y. Eles vêm ali como visitante. E aí ele vê o produto X, o produto Y. E quando ele se interessa para o produto X ou produto Y, ele faz o contato, faz a reunião e faz a compra. Então você vê lá, nos Estados Unidos, sendo lançada aquela grande inovação, a probabilidade de um desenvolvedor brasileiro ou qualquer país aqui da América do Sul ou de Israel, enfim, os países menores, assim, no sentido economicamente falando, é muito grande. Porque aí eles acabam comprando em dólar, né? E para eles sai muito barato e pra gente pode mudar a vida. Ou seja, é um mercado, né? Então, talvez você que está nos ouvindo, se você tem uma boa ideia, registre. Vai atrás da sua marca e patente. Se você é uma grande empresa, olha só, o mercado está cheio de pessoas pensando em soluções que podem ser muito úteis para você. Você talvez possa investir nesse tipo de coisa e ter um retorno muito interessante. ABC em 60 segundos. Ô, Luísa, você tem uma atuação muito grande no ABC, né? Sim. E
Para pessoas que têm uma atuação muito forte no ABC, a gente traz um quadro especial aqui Excelente. chamado ABC em 60 segundos, porque esse é Aham. só para quem conhece a Que região conhece o do ABC. Grande Ai, ABC. que ótimo, piga Então eu fogo. vou fazer para você algumas perguntas. Em Tá um minuto bom. a gente vai tentar fazer essa brincadeira aqui Tá sobre a ótimo. região do Grande ABC. Perfeito. Vamos fazer o exercício número 1, Tá tá? ótimo. Qual cidade do ABC você considera a mais inovadora e por quê? Uma resposta rápida. Santo André. O que tem em Santo André? Ela está estrategicamente posicionada. Ok, muito bom. Um lugar do ABC que simboliza o potencial criativo da região. Nossa, meu Deus, potencial criativo do ABC todo. Vamos colocar aí Mauá. Apesar de a gente estar falando de ABC, eu considero 7 cidades, mas Mauá tem um polo industrial tão grande que também tem uma CPL, que é a CPL de cosméticos, enfim, e eu vi muitas inovações, muitas coisas muito boas lá saindo para o mundo todo. Muito legal. E qual é o maior desafio para empreendedores de inovação aqui no ABC? Comunicação, eu acho. A comunicação tá na base de tudo, né? A comunicação, a gente tem prédios aqui no ABC. Gente, impressionante. A gente tem prédios no ABC que eles estão literalmente um em cima do outro, porque um tá no quarto andar, outro tá no quinto, eles não se conhecem. Exato. Gente, eles simplesmente se conhecem e de repente eles buscam parceiros fora, e sendo que no mesmo prédio. Eu não tô falando na mesma cidade, gente, eu tô falando no mesmo prédio. Eles não se conhecem. É só falta de comunicação. E existe uma iniciativa local que você admira, assim, nesse campo de inovação? Ah, sim, são várias, tá? São várias. Nesse campo de inovação, nós temos muitos movimentos. Nós temos um movimento, por exemplo, do ABC Valley, que é um movimento que congrega vários atores da cadeia produtiva de inovação e tecnologia, que aí vem ITESC, que é o Instituto de Tecnologia, que aí vem Sebrae, que aí vem Ciesp, que vem prefeituras, parques tecnológicos, etc, tá? Então, a gente tem muitos movimentos que são realmente interessantes e vale a pena conhecer. Legal, muito bom. Decisões críticas. Temos um outro quadro também chamado Decisões Críticas, né? Aqui a gente fala o seguinte: no decorrer da sua carreira, você tomou várias decisões. Sim. Mas a gente gostaria de saber assim, qual foi a principal ou uma das principais que mudou o rumo da sua vida, né? E por que essa decisão foi tão crítica ou foi tão difícil de ser tomada naquela época? Consegue compartilhar um pouquinho disso com a gente? Eu acho que, assim, a decisão mais crítica, profissionalmente falando, foi realmente a abertura da empresa, de fato. Porque ainda existe um mito, né? Existe um mito que empreender é super... Bom, não é tão mito assim. Mas empreender no Brasil ele é muito difícil, ele é desafiador. Mas não é impossível, né? Tudo exige planejamento. É o momento? Não é o momento? Né? Você realmente ter a maturidade, eu acho. Eu acho que é a maturidade. E a maturidade, eu não estou falando de idade. Porque a gente tem jovens extremamente empreendedores e inteligentes, né? Eu digo assim, a maturidade empresarial de você saber se é o momento, se é o mercado, se o que você traz realmente faz a diferença, se o que você traz como solução, ele é comprável, ele é entendível. E aí sim, e a gente fica com aquela coisa, cuidado, empreender não é tão fácil, enfim, fica com aquele estigma. E muita gente boa não está empreendendo e provavelmente a gente está perdendo muita coisa boa por aí. No seu caso, você empreendeu por necessidade ou porque você enxergou uma oportunidade? Não, porque eu enxerguei uma oportunidade. O que acontece? Por que eu comecei a empreender? Eu vi que o mercado estava mudando e a gente precisava mudar de posicionamento, né? Eu precisava mudar de posicionamento e eu também estava num momento de vida que me proporcionava isso, que me dava essa maturidade para poder empreender. Então foi assim, muito maduro, com muito planejamento e por isso que deu certo, né? A gente cresceu muito, assim, nos últimos 12 anos cresceu muito. Mas lembrando, com pé no chão, com planejamento, sem empolgação, com muita maturidade, com muito entendimento daquilo que você faz e lembrando que empreender é trabalhar bastante.
Não são só 8 horas, são 20 às vezes. O mercado, né? Às vezes são 20 horas. Você é seu próprio chefe, seu próprio funcionário, você Principalmente no começo, né? Depois a gente tem equipes e tudo, a gente vai delegando, enfim, mas realmente não é trabalhar menos, muito pelo contrário, você tem que trabalhar mais. A audiência quer saber. Sabe que não somos só Marcela e eu aqui interessados em fazer pergunta, né? A nossa audiência também quer saber. Tá bom. Então a gente pediu para os nossos repórteres do ABC do ABC ir às ruas, contar que a gente estaria com você aqui e pedimos para as pessoas fazerem uma pergunta para você. Excelente. A gente vai colocar alguma dessas perguntas no telão aqui para ver o que você pode dizer para eles. Tá ótimo. Conseguimos soltar a primeira, por favor? Oi, eu sou o Júlio, aqui de São Bernardo do Campo, e a minha dúvida é qual que é a diferença entre invenção, inovação e criatividade do ponto de vista jurídico? Ótima pergunta, Júlio. Vamos lá. Invenção e inovação. Inovação é tudo aquilo que você traz que seja útil, que seja relevante e que traga valor, que agregue valor para quem vai utilizar. Isso é inovação, tá? Ele pode ser patenteável ou não. De repente, você pode trazer uma inovação que ele não precisa necessariamente passar por um processo de patente, mas que seja alguma coisa útil. A partir do momento que aquela inovação ela é interessante do ponto de vista de mercado e atenda alguns requisitos, aí sim ela é patenteável. Então, por isso que o pessoal fica muito em dúvida, né? É patenteável, não é patenteável, enfim. E a gente tem algumas perguntinhas chaves. O que pode ser, em termos de inovação, patenteável? Aquilo que pode ser industrializado, porque a gente pode ter uma inovação que ela não é industrializável, ela tem que ser necessariamente feita exclusivamente para Marcela, outra para o Tiago e assim vai. Então, isso não é patenteável, tá? Tem que ser necessariamente passível de fabricação em escala. Ela tem que ser inovadora, ou seja, não existe lugar nenhum do mundo, que é propriamente inovação, e ela tem que ser útil. Se ela atender esses 3 requisitos, a gente consegue patentear. Às vezes não atende. É uma inovação, não atende os 3 requisitos, aí não é patenteável. Então, por isso a gente tem sempre que perguntar qual é o projeto, o que traz, se tem. Então, existe toda uma tratativa antes de buscar, antes de buscar esse direito. Temos mais uma pergunta? Oi, meu nome é Luciana, eu sou de Santo André. Eu gostaria de saber quais são os primeiros passos para quem quer registrar uma marca ou uma patente. Muito bem, muito bem. A Luciana é a nossa fã número 1, tá? Só para dizer. Que bom. Tá sempre comentando nos podcasts, sempre nos incentivando a continuar. E é interessante ela ter aparecido aqui dessa vez. Que legal, vamos lá. Vou falar do registro da marca, tá? O registro da marca, qualquer pessoa pode registrar, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, graças a Deus, porque até tempos atrás, só pessoa jurídica podia registrar marca. Só que a gente tem muito empreendedor que não tem CNPJ, e ele acabava perdendo, ele ficava 2 anos ali empreendendo até o negócio dar certo, o negócio engatar, e ficava sem marca, e às vezes perdia aquela marca para uma outra empresa que já estava madura, enfim, totalmente injusto, mas dentro da lei. Então hoje não, hoje é com um CPF, um comprovante de residência, a gente já consegue registrar a marca em nome de pessoa física. Agora, se for uma empresa que quiser registrar a marca, a mesma coisa, a gente vai fazer no nome da pessoa jurídica, sem problema nenhum. É um procedimento que demora 2 anos mais ou menos para sair, mas é um procedimento que a gente consegue dar a entrada relativamente rápido. A patente é a mesma coisa. A patente a gente consegue fazer tanto em nome de pessoa física quanto em nome de pessoa jurídica, desde que a gente atenda aqueles requisitos e que a gente tenha todos os documentos necessários para poder dar entrada nessa patente, os relatórios, enfim, que é coisa que tecnicamente a gente faz lá para poder justificar e dar prosseguimento na patente. Diferença da patente para marca. A patente cai em domínio público depois de 20 anos, 15 ou 20 anos, depende da natureza da patente. Tem a patente de inovação, que é quando você inova em cima de um produto que já existe, ou a patente de invenção, que é completamente novo. Então, cai em domínio público. Depois de um tempo, qualquer um pode fabricar e o preço cai lá embaixo, enfim, né? A marca não. A marca necessariamente tem um dono.
Então, ela precisa ser renovada a cada 10 anos, só que se a empresa não renovar, uma outra empresa pode vir e registrar aquela marca. Então, ela nunca cai em domínio público. Então, precisa estar sempre alerta para estar sempre renovando a cada 10 anos, para não cair nas mãos de concorrência. Muito legal. Selo ED Verdade. Durante essa nossa conversa, nós tivemos o nosso produtor aqui, o chefe de todos nós aqui, acompanhando, ver se todos os dados que foram falados aqui, eles conferiam, né? Então Sim. Agora a gente vai fazer o nosso selo ED Verdade. E o Ed vai dizer a qualidade dessa conversa, né? Se a gente trouxe dados muito concretos. Como é que foi, Ed? Qual é a sua avaliação aqui? Temos o selo Ed de verdade? Olha, hoje, infelizmente, eu me sinto muito suspeito para falar, porque eu conheço o trabalho da Luísa, sou um grande fã do trabalho da Luísa, adoro colaborar com ela. Então, o selo Ed está garantido desde o momento que a gente marcou esse entrevista. Não tem que ser imparcial, Ed. E os ouvintes, quem está ouvindo aí hoje, quem está assistindo, vai validar tudo que eu estou dizendo. Sobre dados, não tenho o que dizer, tudo muito coerente, enfim. Mas aproveitando o ensejo, Luísa, eu queria te fazer um questionamento. Claro. Bom, na sua trajetória, Sim. qual foi o dado ou situação que mais te surpreendeu quando você percebe como a falta de produção intelectual pode impactar negativamente um negócio? O que você quer dizer, assim, o que a falta de criatividade pode impactar no sucesso de uma empresa, é isso? Qual foi uma ocasião, algo que você viu nesse sentido acontecer? Tá, eu não vou falar falta de criatividade, Ed, porque eu acho que criatividade a gente tem muito. É justamente o contrário, a gente tem muitas coisas desenvolvidas e poucas patentes feitas, solicitadas, tá? Tem muita gente que perde, inclusive, vai oferecer, por exemplo, para uma indústria, e eu posso falar isso para vocês aqui. Aconteceu num determinado momento, uma pessoa que veio nos procurar no escritório, porque o que ele fez? Ele desenvolveu um produto para automobilística, para a indústria automobilística, muito interessante, e ele apresentou esse produto sem ter feito patente. Tá? A indústria, logicamente, que tem todo o know-how, que sabe de direitos, que sabe de tudo, enfim, num primeiro momento não se interessou. Mas lembra quando eu falei que propriedade intelectual é uma coisa que a gente passa para o outro, a gente não traz de volta? Se eu emprestar meu carro para você, eu posso trazer de volta. Se você não me devolver, eu posso ir na polícia. A propriedade intelectual, não. Uma vez que eu já te falei do know-how, que eu já te falei da ideia, que eu já te falei sobre aquele produto, eu não tenho como trazer de volta. Então, o que aconteceu ali, nesse caso específico? No primeiro momento, eles não se interessaram, entre aspas, né? E depois de muito tempo, ele não teve dinheiro para fazer patente, achou que o produto talvez não fosse tão inovador assim, porque ninguém se interessou, ele viu esse mesmo produto depois de 2 anos no mercado. Tá? Esse mesmo produto que ele desenvolveu no mercado. E aí ele queria saber como que a gente poderia, né, resolver, enfim, mas não tem como resolver, né? Esse tipo de situação juridicamente não tem como resolver, assim, salvo em alguns casos. Então, o que acontece é que tem pessoas ainda que estão desavisadas. Então, não se apresenta projetos para terceiros, para investidores, para parceiros, para indústrias, enfim, antes de depositar uma patente. Porque quando você vai com uma patente na mão, ok, a pessoa ou a indústria pode até não se interessar naquele momento, mas não vai faltar outras indústrias que poderão se interessar e te pagar, e realmente te dar a veracidade de fato e te pagar o que realmente é coerente e referente àquela sua inovação. Então é isso. Obrigado, Ed, pela participação. Entrevista Reversa. Marcela, você achou que o quadro contraponto ia ser difícil porque você ia ficar sozinha fazendo pergunta aí? Agora que a gente entra no quadro mais difícil, que é o último quadro do nosso programa, que é o Entrevista Reversa. Nesse quadro, a gente inverte as bolas aqui. É a Luísa que nos faz as perguntas. Então a gente aqui, Luísa, vamos dar 1 minutinho para que você possa nos fazer qualquer pergunta e os dois podem responder. Como a gente falou bastante sobre mulheres e atuação, eu vou até dar um passo para trás e deixar a Marcela responder primeiro. Eu não sei qual é a pergunta, mas deixa ela responder. Só, gente, virou feminista. Muito bom. Eu quero sim fazer uma pergunta a vocês que são da comunicação, tá?
Eu tenho muito carinho, muito respeito por vocês, porque eu acho que a comunicação democratiza informações e quando a gente tem informação, a gente tem tudo, né? Como que vocês veem a evolução nessa questão de comunicação? Por quê? Há tempos atrás, a gente tinha a comunicação de uma mão única, né? Então, a gente tinha lá, quem era intelectual há 30 anos atrás? Aquele que lia Exame, aquele que lia o CSA, olha, que assistia o Jornal Nacional, e assim vai, né? Esse era o intelectual. Por quê? Porque ele recebia uma gama de informações relevantes de mercado e pronto, ele não tinha o poder de falar, de discutir, enfim. Hoje, tá diferente, né? Hoje você tem que tomar cuidado com a informação que você solta, porque dependendo da informação que você solta, você pode receber inúmeras devolutivas, porque hoje é mais democrático, né? Um fala e o outro comenta. E como que vocês veem isso? De maneira positiva, de maneira negativa? As informações estão se perdendo porque todo mundo publica o que quer também, né? Não existe assim, principalmente na internet, a gente nunca sabe se as fontes são fidedignas ou não. Como que vocês veem essa mudança de lá para cá? E aí, Marcela, como você vê? Olha, eu acho que com a chegada da internet, todo mundo virou juiz, né? E eu vejo isso como uma problemática. Mas essa parte, né, dessa questão de muitas opiniões, eu acho que isso pode influenciar positivamente, mas também negativamente. Então, eu acho que é preciso ter um cuidado, né, com a informação, principalmente a que a gente passa, né, e a que a gente recebe também. A gente tem que ser muito ético, a gente tem que ser muito responsável. Eu acho que hoje na comunicação, a gente, além, né, de termos para si como comunicadores, né, ter aquele juramento, a gente se responsabilizar pelo que a gente passa, né? Porque hoje em dia, né, com a internet, a gente pode inventar qualquer coisa, a gente pode inventar uma informação e todo mundo acreditar, porque isso também leva muito do tempo. Então, você soltou hoje, amanhã, por mais que descubram que é mentira, já se espalhou pelo mundo inteiro, né? E aí muitas pessoas já acreditaram naquilo. Então, eu acho que é fundamental, como comunicador, a gente se responsabilizar de verdade com aquilo que a gente passa, né? Com aquela emissão, né? Com aquela mensagem. Legal. Sabe, eu costumo dizer para todos amigos em geral que onde há uma ou mais mulheres reunidas, todo homem é desnecessário, né? Você deu uma ótima resposta aqui. Eu poderia encerrar sem complementar, mas eu gostaria só de adicionar algo a mais do que a Marcela disse. Na comunicação, especialmente no jornalismo, tem uma teoria que é a teoria do gatekeeper, né? Ou seja, é o guardião do portão. Existe a informação que está dentro desse portão, a gente está aqui no portão dizendo para as pessoas com bastante credibilidade o que é, como é, quando é, né? O lead básico do jornalismo a gente detém. O jornalista ele precisa dedicar um tempo apurando, não só apurando, estudando, ir a fundo na informação para poder trazer para aquele leitor, para o ouvinte, o telespectador, a informação mais precisa. Então, esse é o trabalho do gatekeeper. Sim. A imprensa hoje, ela tem bons gatekeepers. Existem vários. Sim. O portal ABC do ABC tenta fazer parte disso, né? Mas a democratização da informação, ou a facilidade de distribuição de notícia, se tornou tal que nem sempre você tem bons guardadores desse portão, você tem ela diversa. Então, o que eu vejo que a responsabilidade deu uma mudada no eixo. Antes, a responsabilidade da informação pura e verdadeira estava na mão do jornalista. Hoje, ela está na mão de quem consome também o conteúdo. Então, eu posso pensar o seguinte: eu sei que tem muita desinformação no mundo, eu sei que tem muita produção de desinformação intencional. Sim. E tem aquela que não é intencional. A pessoa só é ruim de produzir informação de qualidade. Ela não consegue fazer uma coisa bem feita. Então, o meu papel é selecionar melhor o que eu estou vendo. Se eu vou fazer uma receita,
de Sim. bolo, eu vou pesquisar alguma coisa, pô, um cara no TikTok consegue me atender bem. Ok. Né? Tá. Agora, eu quero formar a minha opinião sobre o que acontece no Oriente Médio, guerra entre Irã e Israel. Eu não posso me basear somente num vídeo de TikTok. Excelente. Eu tenho que ir mais a fundo, né? Eu tenho que ir Excelente. atrás daquele gatekeeper que vai me trazer informação de qualidade. Excelente. Né? Gente, essa foi uma conversa ótima. Estive acompanhado de 2 mulheres excelentes aqui. A Marcela, uma excelente jornalista. Luísa, uma empreendedora de alto nível. A gente falou de inovação, falamos de mulheres assumindo postos e conduzindo isso muito bem. Então, queria só deixar um recado final para vocês que estão nos ouvindo. Se você tem uma empresa, um CNPJ, você está desenvolvendo alguma atuação, já parou para pensar sobre a propriedade intelectual disso que você está fazendo? Pare, pense sobre isso, procure a Unielas, entenda como funciona, entenda os processos, entenda os valores. Às vezes é uma coisa que está bem acessível para você e proteja isso que você está fazendo. Se você tem uma ideia, pense também em proteção. A gente vai encerrar o nosso programa por hoje, a gente bateu um excelente papo, eu só gostaria de me despedir das nossas companheiras aqui. Então, Marcela, seu recado final para o público, pode olhar para aquela câmera ali e dar o seu recado final. Fala até, inclusive, onde o pessoal pode te encontrar, né? As redes sociais e tudo mais. Bom, gente, foi um prazer imenso fazer parte hoje. Agradecer o ABC do ABC, agradecer a Luísa pelo bate-papo. Saí daqui com muito conhecimento, já tô até aqui, ó, antenada agora. Vocês podem me procurar no Instagram, tá? É @tialouca. E no LinkedIn também, Marcela Bilho. E Facebook, Marcela Bilho também. Muito bem. E Luísa, você pode olhar naquela câmera ali e dar o recado final para quem está nos ouvindo. Por favor, fala também como a pessoa interessada consegue encontrar mais informações sobre marcas e patentes. Tá ótimo. Eu quero agradecer demais, Marcela, Thiago, por compartilhar aqui a mesa com vocês. Para mim é sempre um grande prazer falar de propriedade intelectual, porque é a propriedade intelectual que gira o mundo, que faz as coisas acontecerem, faz as pessoas crescerem, se desenvolverem e as empresas também. Né? Para me encontrar, eu estou como Luísa Caldas, Luísa com S, Caldas, em todas as redes sociais, e a empresa é Unielas com 2 L's. Então, eu compartilho lá tudo que é referente à propriedade intelectual, tudo que está acontecendo e o que a propriedade intelectual significa nas nossas vidas e o impacto que ela tem nas nossas empresas, e seja qual for o momento. Então, estou por aí e fico à disposição de vocês. Muito obrigada. Muito bem. Você que está nos ouvindo, seja pelo YouTube, pelo Spotify, o Deezer, Amazon Music, essa conversa que nós tivemos aqui, ela não para aqui. Você pode acessar agora o portal abcdoabc.com.br. Existe uma matéria completa a respeito dessa conversa, com mais informações, mais dados interessantes que vão complementar isso que nós conversamos aqui. Então a gente espera que você também acesse o portal e nos acompanhe por lá. E não se esqueça, estamos aqui todos os sábados com conversas especiais. A gente já falou sobre tantos assuntos, né? Só lembrando alguns deles, já falamos sobre como criar crianças com síndrome de Down. Falamos sobre a importância dos pneus, né? No desenvolvimento de crianças e adolescentes. Falamos sobre um empreendedor que trouxe para a região aqui assuntos importantes sobre previdência privada e como a previdência privada se tornou mais acessível. Cada semana é uma história de um assunto diferente que traz uma conexão com você. Esse é o nosso propósito. Esperamos que hoje você tenha saído daqui mais conectado com essa questão de marcas e patentes e defesa da propriedade intelectual. Nos vemos então no próximo episódio. Não esqueça de seguir a gente, ABC do ABC oficial. Pessoal, nos vemos na próxima. Até mais. Apresentação: Tiago Quirino. Jornalista convidada Marcela Abílio. Entrevistado Luísa Caldas. Edição: Rodrigo Rodrigues. Captação de áudio e vídeo: Estúdio da Acisa, Associação Comercial e Industrial de Santo André. Produção: Ed Baroni. Checagem: Ed Baroni. Assistência de produção: Celso Rodrigues e Suzana Rezende. Direção: Tiago Quirino. Direção geral: Alex Faria.
Este programa é um produto do portal ABC do ABC. As opiniões manifestadas pelo entrevistado não refletem necessariamente o posicionamento do portal ABC do ABC. Para se manter informado sobre tudo o que acontece na região, acesse www.abcdoabc.com.br.